Em 16 de julho de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.738, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Em 2013, o STF reconheceu a constitucionalidade da lei, que obriga todos os entes federativos ao cumprimento da norma. Mas o piso ainda sofre resistências para ser implementado em nosso estado, no nosso município e na nossa região. E para discutir o assunto, recebemos em nosso estúdio a presidenta do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, Luciana Martins, a presidenta do Sindicato dos Municipários de Esteio, Graziela Oliveira Neto da Rosa, e o tesoureiro do Sindicato dos Professores Municipais de São Leopoldo, Felipe Diego da Silva. Boa tarde, professoras, professor. Prazer tê-los aqui conosco para discutir um tema tão importante, que é não só a questão dos salários, mas também da educação. Sim. Então, Luciana, prazer tê-la aqui conosco novamente. Prazer, Jaime. Prazer a todos que estão assistindo, né? E para nós, esta semana é muito significativa. Novamente estamos nas ruas, estamos mobilizando os trabalhadores em educação para discutir uma implementação, um cumprimento, né, pelos nossos prefeitos e prefeita da Lei 11.738. Como o Jaime disse na abertura, nós temos 15 anos, este ano, em julho, estaremos completando 15 anos de uma legislação federal que visa a valorização dos trabalhadores em educação e que ainda não é realidade. E eu lamento muito que a gente esteja aqui dizendo que Novo Hamburgo, a prefeita Fátima Daut, não cumpre a lei do piso. Grazi, posso chamar de Grazi? Pode, deve. Grazi, obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar, né, nesse momento também. É importante destacar o trabalho que vocês também realizam, né, no município de Esteio. Sim, sim. E gostaria então que tu falasse um pouco também sobre o teu trabalho, sobre o município, porque não é sempre que a gente recebe gente de fora. De fora, não, é uma alegria estar aqui e poder estar contribuindo com essa pauta que é bastante importante. Nós, em Esteio, nós somos um sindicato que representa todos os trabalhadores, mas nesses últimos tempos nós estamos sendo avassalados, né? Atravessados com a questão que nos custa, que é ouvir dos nossos gestores que eles valorizam a educação, mas eu fico junto com todos os trabalhadores nos questionando, nos perguntando, a gente fica se perguntando, valorizar a educação sem valorizar o profissional é algo que não combina, não condiz e não está de acordo. Então, em Esteio, eu também lamento muito em dizer que o prefeito Leonardo Pascoal não cumpre com a lei do piso, não paga o piso e, infelizmente, cada dia, cada momento nós vamos vivendo cada corte etapa, que é assim, a gente chega a trancar, porque é perda de direitos cotidianamente. E Grazi, tu também, antes de falar com o professor, tu representa, além dos professores, toda a categoria dos municipais. Né? Nosso sindicato ele é um sindicato único que representa desde os trabalhadores das obras até os trabalhadores da saúde, atravessa assistência, trânsito, segurança, o administrativo. Bom, todos os trabalhadores, todos os que servem à cidade, né, são representados pelo nosso sindicato. Então, pensa, né, são diferentes pautas que a gente tem que estar a mil pelo Brasil, se apropriar e poder também, né, fazer essa luta e travar essa luta. Inclusive, a gente tem aí mais adiante uma discussão que é o piso da enfermagem, né? Mas é isso. Então, hoje, em especial, para nós é uma alegria estar aqui, podendo conversar com uma potência aqui e representar. Acho que também é importante já destacar que a gente está aqui representando também os sindicatos em rede, que é um grupo de sindicatos da região metropolitana e outros tantos sindicatos como Caxias do Sul, que compõem esse coletivo e que pensam juntos, né, ações para poder romper com esta forma deliberada que os nossos prefeitos estão agindo e não cumprir com a lei. Sim. Professor Felipe, antes de mais nada, a senhora é de matemática? Não. Tesoureiro. Tesoureiro, prazer tê-lo aqui conosco. Língua portuguesa. Bom, nosso sindicato está aqui, né, porque a gente acabou tendo que unificar a luta, né, porque parece que os prefeitos eles também unificaram, unificaram para o descumprimento da lei, né, que é uma lei que já foi reconhecida a constitucionalidade dela,
mesmo assim eles insistem em não cumprir a lei do piso, né? Então, em São Leopoldo não é diferente, né? O prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, assim como a prefeita Fátima, o prefeito Pascoal de Esteio, também não cumprem... Independente de partidos. Independente de partidos, a União. Partidos diferentes, Eles né? têm isso, 3 partidos diferentes, mas que cumprem juntos, né? Ou descumprem junto a legislação, né? Sim. Então a gente está aqui porque a gente acha importante unificar e mostrar, né, como tem sido essa união dos prefeitos, né, em não cumprir a lei. Bom, vou começar. A gente teve nos últimos 4 anos, no governo anterior, uma grande valorização dos profissionais de segurança pública. Mas a gente sabe que segurança pública, o foco é justamente na repressão, né, principalmente de crimes. Então a gente está falando aí num sintoma que a sociedade enfrenta, que é a violência em função da falta de educação, muitas vezes. Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu também comecei numa escola pública, estudei primeiro e segundo grau na escola pública e me tornei hoje, né, um servidor público porque eu estudei, porque eu tive bons professores que me orientaram e me ensinaram. Então, por que a gente vê, por exemplo, a gente está falando de 15 anos sem essa implementação, sem essa valorização? Por que se valorizou tanto a repressão e não a educação? Trazer esse primeiro tema aí para a gente discutir. Não só, né, tem essa questão desses profissionais, mas em São Leopoldo, por exemplo, essa semana foi dado um acréscimo de 25%, né, no salário de engenheiro, de biólogo, enfim, de outras profissões que já são mais valorizadas, né? Sim. Que a gente sabe que o piso era para a gente ter uma equiparação. Sim. As funções, né, de mesma nível de escolaridade, né? Mas a gente sabe que não é. E a gente sabe que, infelizmente, a luta dos professores, assim, ela tem sido árdua, né? Porque parece que a gente sempre é o último, né? Durante décadas. E quando se fala em educação, né? Todo prefeito sobe no palanque dizendo que a educação é prioridade, né? A educação e saúde também, a gente tem ali a questão do piso da saúde também, que é bastante... São profissionais que sofrem bastante também, assim como os professores. Sabe? Mas chega na hora do cumprir, né? De valorizar, de fato, de dizer que investimento é fácil, né? Mas na hora de realmente investir, a gente sempre é deixado para trás, né? Infelizmente, como... Eu quero até complementar e depois seguir a minha linha de raciocínio de dizer que, por vezes, a estrutura recebe investimento, né? O prédio bonito, a pintura, Sim. né? Porque é isso que o povo enxerga, né? É isso que as pessoas veem. Então, as políticas públicas realizadas pelos nossos políticos, elas são maquiadas. É literalmente esse o termo. Muito fácil maquiar e dizer que esta é uma forma de valorizar a educação, por exemplo, do que efetivamente fazer com que se mova por dentro, se mexa internamente. Mas eu queria ir aí no ponto, né, da questão da segurança pública. Eu até anotei, porque eu me lembrei também que nesses últimos anos os nossos governos fecharam escolas e construíram presídios. Os nossos governos, nos últimos anos, fecharam escolas e construíram presídios. Nós vivemos uma política de entendimento de que a ideia não é partir da educação, uma coisa inversa. Os valores estão totalmente invertidos. Ao invés de nós termos um investimento pesado na educação, para poder exatamente isso, ter que evitar de, no futuro, precisar construir mais presídios, de poder efetivamente ter políticas efetivas para a nossa comunidade, a gente não tem. E, infelizmente, é importante dizer, né, esse fechamento de escolas tira o poder público dos bairros, das periferias. E quem toma conta desses espaços? Não adianta só repressão. E quem são os que morrem? Quem são os que sofrem com essa violência e com essa repressão da própria segurança pública? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. A ausência do poder público e da educação fazem com que qualquer outras coisas sejam valorizadas. E a gente precisa entender que o caminho é inverso. Sim. Acho que a Grazi e o Felipe foram muito felizes aí nas suas colocações, né? E o Jaime traz, né, nos desafia a pensar
por que um gestor público, então, valoriza mais a segurança e investe menos em educação? Não tem esses dados, Jaime. Eu às vezes, fico em dúvida, assim. As escolhas, elas se dão, eu acho que a Grazi trouxe bem, pelaquilo que muitas vezes traz votos para a urna, né? Mas eu queria voltar aqui, Jaime, para uma questão. Nós estamos aqui, não dá para desprender, nós estamos aqui num programa da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, tanto o Poder Legislativo de Novo Hamburgo, como São Leopoldo, como de Esteio, tem a sua principal atividade fiscalizar. Então, olha só, nós estamos falando na Casa do Povo, no Legislativo Municipal, que nós temos, então, uma lei de 2008 e que ela não nasceu por acaso, né, Jaime? Sim. Ela já Até ela surgir, né? Ela teve uma ampla discussão. Luta. Mas, muita luta. mas, Jaime, ela não nasce por acaso, né? Um presidente da República, um ministro da Educação. Lá na LDB, em 96, já havia uma previsão de que progressivamente houvesse a valorização do magistério. O Felipe trouxe. Em que ano? Desculpa. 96, LDB de 96, né? Um artigo da LDB já trazia isso. E o Felipe trazia qual é a questão disso. Se nós pegarmos hoje, daí vou falar especificamente da minha rede, mas ela não é diferente tanto em Esteio como São Leopoldo, nós temos aí, nas nossas 90 escolas, doutores em educação, mestres em educação, especialistas em educação, uma rede praticamente com toda ela com minimamente graduação. Então, nós estamos falando aqui de uma valorização de professores, de professoras que têm uma formação acadêmica similar ou muitas vezes superior a outros cargos da administração pública e que não recebem a mesma valorização. E também é importante para as pessoas que estão assistindo, nós estamos falando de um piso de R$ 4.420 por 40 horas semanais. Então, assim, me parece que isso é o mínimo que deveria acontecer, né? Então, assim, me causa muita estranheza que os legislativos municipais não exerçam, né, o seu poder de fiscalização e não façam essa discussão nas suas casas legislativas para o cumprimento da legislação federal, né? Porque um dos princípios da administração pública é a legalidade. Então, no momento em que a gente está aqui fazendo uma denúncia e dizendo que nós temos 3 municípios, e poderíamos elencar diversos aqui, que não cumprem uma legislação, nós estamos dizendo que os nossos mandatários, né, eles não estão seguindo minimamente os princípios da gestão pública. Então, acho que é importante dizer. Então, e dizer também que não há mais espaço para discussão, seja ela no judiciário, com qualquer discussão de constitucionalidade ou de implementação. Porque, olha só, Jaime, quando essa lei é aprovada em 2008, os gestores públicos têm 2 anos para se adaptar. Então, vejam bem, há uma legislação federal, há uma previsão, há um prazo para isso. E a gente pode estar falando da fonte de custeio dessa legislação, né? Já que a administração pública também se pauta pela questão do orçamento público. Nós estamos falando que desde 2008 nós tivemos, paralelo à lei do piso, e que bom que hoje temos um fundo que está lá na Constituição, né? Graças à mobilização dos trabalhadores e da sociedade, para que a gente trouxesse o Fundeb para dentro da Constituição. Então, a fonte de custeio existe a possibilidade de implementação. O que falta hoje é uma vontade política de realmente valorar os trabalhadores. E por que isso, né? E também a sociedade precisa pensar. Quando a gente valoriza as professoras, os professores, os trabalhadores de educação, a gente está falando que a gente está valorização a prestação do serviço. É o teu filho, é a tua filha que está lá na escola que vai
ter o resultado dessa valorização. Então, acho que é importante destacar isso. O resultado, né, que está na ponta, né? E mais do que isso, o legislativo, que tem uma das suas funções fiscalizar, ele precisa ser parceiro da comunidade nesse sentido. Porque a conivência é muito real nos espaços que a gente atua, da forma como a gente atua e nos municípios que a gente atua. A gente percebe e a gente testemunha cotidianamente os nossos vereadores sendo coniventes com a forma autoritária, porque para mim não tem outra explicação. Nós temos fonte, nós temos uma deliberação de lei federal e vamos além, nós não citamos aqui, para além da LDB, que é de 96, nós temos um plano de década, que é o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, que é um plano que foi criado com a movimentação do povo, como povo, e que não é uma lei que é partidária e sim de Estado, deveria minimamente ser cumprida. O que os nossos gestores fazem com o plano? Cada município aqui tem o seu plano municipal de educação. No nosso plano municipal, eu creio que nos de vocês, que devem ter seguido a orientação, inclusive, do plano nacional, ele orienta profundamente um dos seus pontos, uma das suas metas é a valorização do professor. É uma das metas. E é um plano de Estado, e ele é uma década. Ele tem a durabilidade até 2025, onde a gente vai retomar para um novo plano. E nesses 10 anos de década aí, o que a gente teve? A gente não teve, foi a valorização dos profissionais. E será que até lá vai estar vocês vão estar implementado isso? Estamos aqui. É 2026. Estamos aqui fazendo essa resistência, querendo garantir isso, mas é isso. Nós estamos vivendo um momento em que os nossos governantes, aquelas pessoas que são eleitas, né, para executar as políticas públicas, negando aquilo que foi inclusive deliberado pelo povo. É inadmissível, né? E é importante, né, só contribuir com o que vocês falaram, assim, que o profissional da educação, ele às vezes parece que ele não, né, como a Grazi disse, parece que ele não faz parte da educação. Parece que é mais importante, às vezes, agora está na moda como comprar aquelas telas gigantes, botar a tela, como se aquilo ali fosse resolver, né? Porque a gente sabe que a questão econômica que afeta os colegas, assim, que é bastante complicada, é uma classe que tem sofrido, assim, psicologicamente, mas também, né, muito pela questão econômica, né? Ela afeta também no trabalho lá no fim, no atendimento à população em geral. Então parece que quando se fala, a gente pede reajuste, parece que não, é bobagem, isso não é investir em educação, botar o profissional no orçamento, né, botar da educação. Então a gente sente muito isso, assim, o professor ele não precisa ser colocado no orçamento, né? Eu coloquei as telas, eu comprei computador, reformei a escola. Então, assim, a gente não tem... ventilador de teto. Ou ar-condicionado que não funciona. Enfim, é isso aí. O profissional, ele se sente fora, vai pedir o mínimo, que cumpra o mínimo, que é o piso de R$ 4.420. É um salário que, se tu for apontar ali, a gente não é nem a cesta básica, a gente sabe que a grande parte da população ganha pouco também, mas nós também somos a grande parte da população que está abaixo do mínimo necessário, por exemplo, para a sobrevivência, assim, né? Sim. A gente vê uma categoria bastante, inclusive, endividada, assim, nessa questão. E acho que tem um destaque que é bastante importante, né? Que acho que traduz um pouco dessa mesa, que na maioria das profissionais do magistério somos nós mulheres. Sim. Né? Somos nós mulheres que carregamos esse país nas costas, somos nós mulheres, na maioria, que compõem o magistério, e somos nós mulheres, a maioria, prejudicadas. Quando medidas como tais, né, não são efetivadas pelos nossos gestores, eles estão atingindo, na sua maioria, a classe trabalhadora feminina, composta por mulheres. E o que significa isso, né? Significa que as professoras e os professores muitas vezes precisam ter
além de uma jornada em um dos municípios, nós temos vários colegas. Eu e a Grazi dividimos vários colegas. Professoras que trabalham em Novo Hamburgo, professoras que trabalham em Esteio, professoras que trabalham em Novo Hamburgo, professoras que trabalham em São Leopoldo. Então, assim, é uma jornada de trabalho. Que é para complementar a renda, Exato, justamente porque nós ninguém estamos... gostaria de estar viajando, né, não. circulando nas cidades para ganhar. Nós estamos falando da maioria de mulheres que já têm uma jornada na sua vida privada de muitas Sim. vezes 60 horas para garantir o mínimo, né? Sim. Mas eu também gostaria de destacar que esta lei 11.738, ela traz um outro elemento, que ela dialoga exatamente com essa questão da valorização, que é a questão do parágrafo 14, Jaime, aonde ela traz sobre a questão da hora-atividade, que popularmente nós falamos, né? Aonde ela traz lá no seu artigo 3º que 2/3 da jornada de trabalho das professoras e dos professores deve ser de interação e 1/3 deve ser para planejamento. Sim, porque E tem que corrigir provas, tem que preparar material para aula, né? Reuniões para acertar. Formação. Sim, várias. E por que eu trago isso, né? Porque quando se discutiu lá, Jaime, em 2008, e a gente discutia então que o professor tinha uma jornada de trabalho lá no seu ambiente de trabalho, levava para casa, né? Ou seja, assim, um trabalho escravo institucionalizado. Sim, home né? office. Home office sem acabado, né? É um trabalho. E assim, Sim. nós estamos num estado que tem discutido esses temas. E também lamento muito dizer que aqui em Novo Hamburgo, né, e acho que depois a Grazi e o Felipe pode estar falando dos municípios, nós não temos, Jaime. Em Novo Hamburgo, as professoras e os professores da rede municipal de Novo Hamburgo não têm garantido na sua jornada de trabalho 1/3 da sua carga horária. É só aula. Então, nós temos 20%. Tá? Sim. E Não é aqui 1/3. não é 1/3. Aqui nós fizemos, a administração tem se utilizado de uma releitura da legislação e tem feito uma conta de dias letivos, né? Lembrando que aqui, né, nós temos 2 cargos de professoras e professores, um de 20 e um de 40 horas. Então, a matemática, né, e o Jaime brincava com o Felipe se ele era tesoureiro e professor de matemática. Aqui, Jaime, nós também temos um problema de matemática na administração pública. Porque para a administração pública, 1/3 de 20 horas significa 5 horas. E a matemática não fecha, né? 1/3 de 20 horas não é 5 horas. É 6 horas E e 40 1/3 de 40 horas não é 10 horas. Então, assim, lamento, mas eu acho importante, né? Porque a gente está falando... Não, nenhum professor de matemática que possa ajudar a mostrar frações, questão de... mas eu vou fazer uma defesa dos meus colegas de matemática, professores, né? Nós até temos professoras que atuam na secretaria e que são colegas de matemática. Sim. Nós voltamos aqui. Muitas vezes as políticas são implementadas não pelas professoras e professores que estão na Secretaria de Educação. Elas são implementadas por gestores que têm um cargo eletivo, que a cada 4 anos ou 8 anos se revezam no poder. Então, assim, até porque quando as professoras e professores estivessem, de fato, efetivando, eu tenho clareza que isso não aconteceria. Então, a questão do parágrafo 4º dessa legislação também é destacar, né? Que é o cumprimento de 1/3 de hora atividade. A gente está falando de R$ 4.420 para um trabalho de 40 horas. Na administração pública, acho que em qualquer município, o valor pago por um cargo de confiança excede esse valor. E muitas vezes não tem o preparo que um professor tem. Com toda certeza. Então, a gente vê que é nítida a vontade de não valorizar mesmo, né? Porque a gente sabe que tem bastante cargo em comissionado. Isso não é no São Leopoldo, deve ser aqui também. Não precisa nem ter o primeiro grau, que já tem esse valor. E falam que não tem condições de pagar o piso de 4.420, é o que eles alegam. Né? E a gente sabe que não é bem assim, até porque o Fundeb, a gente sabe que é 70%, mas a gente pode ir até 100% para pagar salário de professor. Né? Sim.
A gente tem o valor que vem do fundo, então, ali, para começar. E a gente sabe que não é vontade mesmo, senão não teria esses casos que tu está citando. Né? Não teria o motivo. Tu quer pagar mesmo o professor, tu quer valorizar a educação. A educação realmente é vista como um investimento pelo gestor? Não parece que é, né? Existe muita resistência, por exemplo, o Conselho Nacional dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios, ele alega, por exemplo, que entre 2009 e 2021, a receita do Fundeb aumentou 134% e o piso do magistério, no caso, teria um reajuste de 203%. Mas já foi esclarecido aqui, eu já ouvi aqui falar que o valor do Fundeb não é a base para honrar o compromisso. Então também há um jogo de palavras, às vezes, né? O Fundeb. Mas o Fundeb não, ele é um fundo, mas ele não foi criado exclusivamente para pagar os salários dos professores. A lei do Fundeb permite, e aí com muita propriedade consigo falar isso porque participei quase 7 anos no conselho do Fundeb, permite que o gestor use até 100% da renda dessa verba para cumprir com os pagamentos da folha de pagamento. Né? Existe uma regra que é mínima, eles têm que comprometer no mínimo 70%, que agora mudou, antes era 60%, passamos para 70%, e não existe o máximo. As prefeituras podem inclusive definir que o dinheiro do Fundeb vai ser 100% para a folha de pagamento. Sim, existe essa possibilidade. Né? Hoje, nós vivemos um momento que há várias explicações, isso eles têm muitas, né? Sim. E aí, por exemplo, o nosso município, a realidade do nosso município, hoje o Fundeb, ele existe em torno de 3 empresas terceirizadas, contratadas e pagas com dinheiro do Fundeb. Para pagar profissionais terceirizados. É o terceirizado que é contratado lá para atuar na sala de recursos, é o terceirizado que é utilizado para auxiliar de educação, seja de educação ou inclusão, é a empresa terceirizada que é contratada para fazer a merenda ou o trabalho de servente escolar. É isso. Nós estamos começando a ter a verba que foi pensada para valorizar e qualificar a educação sendo paga para empresas privadas. O poder público está pagando com dinheiro público empresas privadas. Então, é uma escolha... O gestor terceirizou a sua função também, né? E ok, é uma escolha política, faça, mas pague então com recurso direto do município. A gente vive uma questão de mercantilização da educação, né? Aí a gente vive esse processo em graus diferentes em determinados municípios. E isso reflete, né? Quando a Confederação Nacional dos Municípios diz e vem a público defender o não cumprimento, a gente está fazendo uma disputa de orçamento. Exato. Né? A gente está fazendo essa Confederação Nacional dos Municípios, que é liderada pelos prefeitos, ele está defendendo que o dinheiro público seja utilizado com aquela empresa que muitas vezes influencia na sua campanha, muitas vezes financia, muitas vezes tem um interesse próprio. Então, a gente está falando que a coisa pública, que o dinheiro público, que o orçamento que vem lá do IPTU, dos tributos municipais, ele entra nos cofres públicos, mas ele não é utilizado muitas vezes com os princípios da administração pública para voltar para quem está contribuindo da maneira mais correta. E a Grazi traz bem, ela fala aqui da terceirização. Nós, em Novo Hamburgo, não temos dentro da educação este movimento tão acelerado. O que nós temos aqui é uma empresa de economia mista, mas que hoje tem contratos com a Secretaria de Educação que também levam uma grande parte do orçamento da educação. E também, Grazi, eu quero dizer assim, nós estamos numa cidade e quero destacar também uma cidade que precisa cumprir 25% do seu orçamento público que a Constituição prevê, mas que nós tivemos no ano de 2021 que não cumpriu, né? E que este ano cumpriu 25,6%, 26,1%. Mas o que significa tu levar 2 anos para estar cumprindo o que constitucionalmente fala? Está previsto, né? Isso é um prejuízo. Então, assim,
a gente tem uma mudança de finalidade dos fundos e do próprio financiamento, seja da educação, seja da saúde, né? Então, é muito sério e eu acho que é importante a gente esclarecer isso. É uma questão de prioridade, é como utilizar o orçamento, né? E é essa cidade aqui que está discutindo a questão do endividamento, essa questão que é trazido para a comunidade, é importante dizer como é que a gente tem utilizado os recursos públicos. Então, eu queria retomar essa questão da confederação, porque o presidente da confederação, Paulo Ziolkowski, ele defendeu publicamente que as prefeituras não devem pagar o aumento do piso dos professores. Ou seja, isso saiu na revista Exame. Pode fazer a busca que está lá disponível. Está no site da... Então, quando uma pessoa vem a público, representando, então, uma confederação dos municípios, e diz, vocês não devem, ou seja, é um desrespeito à própria lei, inclusive já validada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele vem a público e diz, não paguem. Mas, e aí? Se há já um indicativo, não. Existe a reafirmação, isso não é um indicativo, para se pagar o piso. Aí um representante da confederação diz, não paguem. Como é que fica essa situação? Acho que é importante a gente também destacar qual é o papel dessas pessoas que, representando então os municípios, dizem que não se deve cumprir a lei. É um movimento político, né? É um movimento que eles têm se unido, né? Politicamente independente de partido, mas e daí a gente vê, né, que é um movimento político com escolha política, né? Uma escolha política de não valorização da educação. Então a gente percebe que essa mobilização ela tem sido generalizada por uma escolha, né, uma decisão, né, política deles. É muito dolorido, né, e doloroso, na verdade, a gente perceber de que a gente está falando de tão pouco. Né? Às vezes eu fico pensando, será que a gente acaba até se humilhando? Eu não sei se a palavra seria se humilhar, mas é nada que a gente está falando. Nós estamos falando de nada que não dá conta da nossa sobrevivência, né? Não dá conta do nosso cotidiano de vida. E a gente se depara com políticos, com autoridades, com pessoas como essas, né? Que definem e decidem sobre os nossos destinos, mas não sabem das nossas necessidades que são básicas e que não cumprem. Hoje em Esteio, né, um profissional de 40 horas deveria receber 4.420 com 55 centavos. Tem mais de 55. Quem trabalha 20 horas deveria receber 2.210 com 27. Hoje o nosso município paga 1.965. É uma diferença pequena. Tu entende? Que o que a gente está falando aqui é de uma coisa... É pouco perto de todo o montante que se gasta lá na terceirizada, que se gasta para pintar o prédio ou botar aquela tela lá mais moderna, que às vezes com um lápis e uma caneta o professor faz milagres com uma criança. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. Às vezes uma caneta e um pedaço de papel fazem milagres. Às vezes uma caixa vazia de sapato faz milagres no processo de educação de uma criança. Agora, como esta pessoa que está interagindo, fazendo a interação com esse estudante, está sendo valorizado, como ele está sendo enxergado por essas pessoas. E é sobre isso. Minha amiga que está acompanhando o programa junto conosco, ela fala é muito real o que ela diz, né? O servidor público, os professores públicos que valorizam e que trabalham e se dedicam para uma escola pública de qualidade são patrimônio da comunidade. Quem é que está valorizando este patrimônio da comunidade? Quem deveria preservar e cuidar destas pessoas? Então nós estamos falando aqui, nós estamos falando de milhões de malas de dinheiro em cueca, de propina. De joias? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando aqui questões de diferença salariais, às vezes de 200 pila, 300 reais, que é o mínimo que a gente está exigindo, porque o correto era nós estarmos aqui discutindo o avanço disso. Como nós vamos avançar com a lei do piso? Não, nós estamos exigindo que cumpra a lei, que é o básico. E acho que é piso, né? É piso. E assim, não é teto. Não é teto. Sim, nós não estamos falando de teto. Sim.
Porque isso tem muita relação. E aí, assim, eu sou uma professora que tem um mestrado. Com a mudança das regras do piso, com todas as mudanças de regras que foi feita, por exemplo, no nosso legislativo, né? Chancelou essa alteração, se tornou um bolo que agora o prefeito se utiliza da minha formação, da minha qualificação para dizer que paga o piso para mim. Sim. Sim, é um achatamento da carreira, né? Acabou com a carreira. É como se a gente não... É desvalorização. É desestímulo a quem vou buscar estudar para quê? Né? Desvalorização de estímulo, porque de fato eles têm implementado isso. Isso tem acontecido também no Estado, né? Infelizmente, não é uma coisa... Então os gestores eles têm se unido, né? Qualquer avanço que é um avanço pensado justamente para estimular a qualificação do profissional. Em São Leopoldo, é estranho, né? Porque é um governo que ele faz críticas fortes ao governo do Estado, por exemplo. E ao governo federal fazia também, né? Crítica forte, tipo assim, meu Deus, dá um abono para os professores que ganham menos e depois segue a carreira. No entanto, é a proposta, né, que a gente tem ouvido, né, de dar um abono na carreira para aqueles que ganham menos, um completivo, né, tu dá um completivo, fechou ali, tá no piso, aqueles ali, carreira sem, continua achata a carreira, né, no restante. Então, vai nivelando por baixo cada vez mais, né, então a carreira do professor que se esforçou fazer um mestrado, um doutorado, fazer cursos para ter progressão na carreira, né? Enfim, o professor ele vive se atualizando, né? Teria que ter um estímulo, né, na carreira. Não. Tanto na iniciativa privada quanto a pública, todo mundo precisa, não para no tempo, né? As tecnologias vão surgindo, a gente vai ter que se atualizar, melhorar. Sempre. É um processo contínuo, a aprendizagem é um processo contínuo. E, na verdade, se nós, professores e professores, não formos eternos aprendentes, qual é o exemplo que nós estamos dando lá para os nossos estudantes, né? A gente estaria dando um mau exemplo, inclusive, tu provocaste ali a questão do senhor Paulo ali, presidente da Confederação Nacional dos Municipários. Ele está fazendo algo extremamente contrário ao que um gestor público eleito pelas urnas deveria fazer. E deve ser lembrado pela comunidade, pelos seus eleitores, de que não se pode repetir nas urnas em 2024, voto para esses senhores e essas senhoras que se propõem a desvalorizar a educação. Porque isso não é algo positivo para a cidade, para o Estado, quiçá para o governo federal. Acho que é importante que a sociedade abrace as professoras, os professores e a educação como sua prioridade. Exato. A gente viveu agora um momento terrível da pandemia, onde a gente teve um longo período das nossas escolas fechadas para preservar a nossa vida, né? Porque o essencial é realmente a nossa vida, aonde a sociedade clamava para que a gente pudesse estar junto com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos, né? Eu acho que é importante a gente dizer, a gente trazer esse discurso lá, e que logo vai estar. Nós vivemos quase que uma eterna campanha política no Brasil, porque nós saímos de uma campanha e entramos a cada 2 anos. Horrível, então a gente está falando... Fora a reeleição, né? A gente está falando aqui, as nossas 3 entidades são entidades que representam, sejam os trabalhadores, sejam as professoras, os trabalhadores de educação ou mais dos municípios. Então, logo ali na frente, todos nós teremos a opção, né? Então, assim, cumprimento de legislações, seja o piso da educação, seja o piso da enfermagem, que foi tema deste programa na semana passada, é o mínimo que o gestor público, um gestor público que está numa cadeira com um mandato eletivo e que não cumpre as legislações, não deve ser referendado pela comunidade. Acho que isso é básica, né? Nós precisamos colocar isso em xeque, né? E me parece que nós, né, fazemos a nossa luta com os nossos pares, com a sociedade, mas a sociedade precisa referendar isso. Então, nós precisamos ter gestores públicos, seja em Novo Hamburgo, Esteio, São Leopoldo, Sapucaia, Canoas, Porto Alegre, que cumpram minimamente as legislações, né? Então, assim, e não usar desses artifícios, né? Nós estamos falando de uma lei do piso que passa a ser
a lei, o teto, né? E a gente, né? E tem na história aí, inclusive, pessoas públicas que disseram para ir comprar o piso em lojas de materiais, materiais de construção, né? Então, assim... Foi muito infeliz naquela... Então, eu acho que a gente precisa reforçar esse compromisso que a sociedade tenha de cumprimento de legislação. Nós precisamos fazer com que a sociedade cobre isso dos seus gestores, né? Aqui estamos falando de 3 municípios que tornam mais de 500 mil de pessoas, juntando as Isso, é por aí. Não sei como é que tá mas eu queria que... Mais de 500 mil. Mais de Quanto 500 mil, tem? com certeza. 180, 250... 250, 400, dá mais de 500 mil. Dá mais de 500 mil. Mas, no início da tua apresentação, Grazi, tu falaste no Sindicato em Rede, que é o coletivo, que é esse coletivo de sindicatos. Como é que ele funciona? Perfeito. Nós temos um coletivo de sindicatos que ele toma o caminho do trem, né? Nós começamos desta forma. Então dá mais de... é isso que eu queria contextualizar. Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Caxias do Sul, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão. Então a gente tá, à medida que a gente vai... Uns 3 milhões de pessoas. Vai muito além, vai bem mais, vai bem mais. Mais de um Esses sindicatos, mais de um então, terço. Exato, a gente começou a se unir mediante as necessidades que a gente percebe que ia acontecendo. Eu me lembro que logo depois da reforma da Previdência, né, quando aconteceu de forma nacional, começou a nos ocupar e começou a chegar nos nossos municípios. As reformas. As deformas. Não tem reforma nenhuma, né? Mas é isso. E a gente começou então a se reunir, né? Nós começamos então a dialogar e a trocar as experiências de como a gente está enfrentando e fazendo a luta dos nossos espaços, né? E também se fortalecer, porque com toda certeza, com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, foram experiências que a gente não esperava viver, né? São experiências que a gente, inclusive, está vivendo e que a gente não esperava estar vivendo, né? De estar tendo que lutar para a manutenção daquilo que a gente entendia que era básico para o desenvolvimento humano, que a gente entende lá na Constituição que é o básico para um cidadão, uma pessoa poder viver ou dirá sobreviver, porque nós estamos falando sobre isso agora. Então, os sindicatos em rede, a gente tem uma periodicidade de encontros, a gente tem feito eles virtuais em função das nossas localizações. São diferentes. De distância, né? Sim. E, inclusive, agora... nós vamos iniciar uma campanha, acredito que a partir da semana que vem já vai estar no ar. Nós vamos estar fazendo uma campanha unificada desse coletivo em prol, né, da garantia do pagamento do piso. A gente quer a aplicação da lei. A gente quer que os nossos municípios apliquem a lei na sua integridade, que os nossos municípios paguem, façam o reajuste em janeiro, como manda, orienta e diz a lei. A gente quer que os professores tenham garantido o seu momento de planejamento, seu 1/3 de planejamento, que é irreal. A gente está em pleno 2023, tendo que dizer para a sociedade, dizer para os nossos políticos que o professor demanda dessa necessidade. E entre outras tantas questões. E importante reforçar, nós estamos também na luta para dizer que piso não é teto. O piso é a base. O piso tem que ser garantido para o profissional que tem magistério, para poder garantir que as nossas carreiras tenham realmente valorização. E que não acabem os professores, né? É simples assim. Porque daqui a pouco... É uma carreira que tem extinção, né? E nesta região da qual nós estamos falando, que congrega esse coletivo, nós estamos dizendo que nós temos áreas em que está faltando professores e professores. A nossa cidade aqui está com dificuldade, né? E a comunidade deve acompanhar os editais de chamamento. Nós vivemos quase um eterno concurso, porque há uma rotatividade, há uma desistência em relação à carreira do magistério. Os próprios cursos, né, estão esvaziando. Então, acho que é bem importante. O vestibular da URGS agora deste ano.
Entre os 10 cursos mais procurados da licenciatura, nenhuma estava entre os 10 mais procurados. Nenhuma licenciatura? Nenhuma licenciatura. Jovem não vê atratividade na profissão. Né? E isso é uma preocupação, né? Gigante. O que a gente está vendendo enquanto nação, enquanto sociedade, a perspectiva de que a gente não está vendendo para os nossos jovens aí do ensino médio, que terminando o ensino médio eles possam ingressar na carreira do magistério, né? Isso é muito triste e lamentável, mas é resultado dessas políticas implementadas em relação à educação e principalmente em relação à educação pública, né? Nós vivemos num país onde os nossos mandatários não têm interesse que as pessoas tenham acesso a uma educação pública de qualidade. Eu não tenho dúvida que aqui na rede municipal nós temos uma educação pública de qualidade, porque os meus colegas fazem, né, no seu cotidiano o seu melhor, né, fazem do limão a limonada, mas que isso são esforços pessoais, Exatamente. de identidade da categoria e não de políticas públicas implementadas, porque poderiam começar o programa ao contrário, poderia começar de novo o programa agora, por exemplo, falando do nosso Plano Municipal de Educação. O que nesses 10 anos nós conseguimos de fato implementar? Essa casa, da qual tem esse estúdio aqui, nós temos aí um plano municipal de educação. Foi aprovado para ela, né? Que foi aprovado, e digo mais, ele foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores e as vereadoras daquela legislatura votaram, aprovaram, né? Sim. E que tem, neste momento, a obrigação de estar lá acompanhando as metas e o cumprimento delas. Isso está faltando, né? Isso. Só retomando, tentando finalizar essa questão do coletivo, porque como tem uma Confederação Nacional dos Municípios e ele dá voz, então, um presidente dá voz às prefeituras para dizer que não se pague o piso. Então, por exemplo, a gente pode dizer que esse coletivo, que é um termo, o coletivo a gente, né, tem todo um entendimento dessa palavra. Sim. Que eu acho mais adequado que confederação. Mas é mais ou menos isso, no mesmo molde, conseguir com que um coletivo tenha um corpo maior e nesse coletivo também se faça valer a voz, para que se... Né, nós temos uma união, né, que a gente é o Undime e os conselhos também a gente tem a Uncime, Undime, nós temos também organizações específicas da educação e que fazem essa luta a nível nacional e que rebatem, inclusive, uma fala como essa, que é absurda, né? Nós temos a CNTE, eu não quero falar errado. CNTE, então que são confederações, são grupos que nacionalmente estão fazendo o embate de forma oficial e que tem, inclusive, está empoderado para tal, para fazer essa luta. E a gente tem nas nossas localidades, e aí vamos falar aqui do miudinho, os nossos conselhos. Sim, né? Os conselhos municipais de educação. É uma boa pauta para um próximo programa, assim como a reforma do ensino, a deforma do ensino médio, né? O novo ensino médio, que é uma deforma também. Porque a gente precisa falar sobre os conselhos municipais, que para mim hoje servem ao governo e não à população. Sim. É um órgão que é de controle. Né? A gente pode falar, por exemplo, começando por São Leopoldo, como é que é o Conselho Municipal de Educação lá? O Conselho Municipal de Educação, eu faço como suplente, né, parte do Conselho Municipal. Te deixaram porque a gente é do sindicato, a gente acaba entrando ali, né, como, né, sempre tentando entrar nos conselhos. Eu vou fazer aqui uma fala, até porque o Felipe faz parte do conselho, né? Eu acho que não é uma questão de generalização. Sim, né? A cidade aqui de Novo Hamburgo tem o conselho mais antigo do Brasil, né? E acho que pode ser uma pauta. E nos colocamos, e deve ser uma pauta. Mas eu acho que, Felipe, o CEPROL é filiado à Confetan, é isso? Isso. Então, de repente, tu pode dar, pode estar falando aqui para o Jaime, que está trazendo esse questionamento
se eu entendi errado, tu A gente pode faz discutir refaz esse tema, assim, ó. sim. Por exemplo, vocês estão falando num coletivo, enquanto que os prefeitos se organizam numa confederação. Nós também temos as nossas confederações. Então, por exemplo, o CEPROL, o sindicato, é filiado... O CISME também é. A confederação é que daí são municipários, é um pouco mais amplo, né? Só professores. É, educação. Então, na verdade, assim, e qual é o objetivo? E por que nós estamos chamando aqui de linha do trem? Por que nós estamos indo até Caxias, até Gravataí? E por que localmente, ou em termos desse recorte? Porque nós estamos vendo ataques muito semelhantes, né? Sim. Não só em relação ao piso, mas em relação à educação. E hoje, nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, hoje, dia 22, nacionalmente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está chamando esse dia e está acontecendo, neste momento que nós estamos aqui, muitos trabalhadores da educação estão nas ruas de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, do Rio, de Brasília, enfim, com a pauta do piso, né? Então, assim, a aplicação do piso. E É importante gravar esse programa nessa data de hoje, embora seja veiculado na sexta. Com certeza, esse dia é muito significativo para nós, isso. porque ele é um dia marcado, né? O mês de março tem sido, no último período, datas aqui, assim como tivemos o ano passado, o dia 16 de março. Então, é importante dizer, né? Então, esse coletivo é para unir as nossas pautas mais locais, assim, né? Ter uma organização nesse sentido. Eu queria, o programa, infelizmente, ele está se encaminhando para a parte final, mas vou deixar aberto agora para as considerações de cada um dos participantes. Então, queres começar? Vamos começar por quem foi o último a se apresentar? Pode ser. Seja o primeiro? Então tá, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? É muito importante a gente estar aqui mostrando que a gente está unido, que a gente está aqui em outro município, né, com problemas parecidos, né? Então, e queria também, já que os gestores públicos dizem que investe em educação, o presidente Lula até falou, né, que semana passada, que educação é investimento, né? Então que eles entendam de fato, né, a educação dessa forma, né? Que seja uma forma de a gente estar pensando numa sociedade do futuro, né? Porque educação, a gente fala em educação, a gente fala em futuro. Então, de fato, pensem nisso. Se a gente quer que sociedade a gente quer para o futuro, que talvez não invista tanto ali em segurança pública, né? Como tu começou dizendo. Então, a gente pensa que os gestores pensem mais nessa questão da educação, de fato, como futuro, se de fato pensam. E vamos tratar de um outro momento sobre as confederações. Eu acho interessante também trabalhar essa questão aí. Vamos abrir espaço para essa discussão. Grazi, prazer tê-la aqui conosco. Foi importante tua fala também. Foi importante tu vieste do teu município trazendo tantas informações relevantes para a nossa comunidade. Eu que agradeço, Jaime, o convite, agradeço a TV Câmara de Novo Hamburgo. É importantíssimo nós estarmos aqui juntos, fortalecendo a luta e de dizer para cada um e cada uma que está nos assistindo que nós lutamos sim pela Lei 11.778 de 2008, que garante o piso nacional do magistério. E a gente 4.220 com 55 centavos. Este é o salário para 40 horas. Nós defendemos, sempre vamos seguir defendendo a valorização do profissional. Valorizar o professor é valorizar a educação. E lembrar que a gente aqui não defende estado mínimo. Nós queremos que o nosso estado seja máximo. E máximo principalmente para aqueles e aquelas que dependem das políticas públicas para que esse país vá para frente. Então, nós seguimos aqui na luta, nos colocamos à disposição e vamos ficar aí permanentes de prontidão, cobrando dos nossos gestores que façam com que a lei seja aplicada já. E aqui eu posso te dizer que o espaço também está aberto, né? O domínio público vai sempre acompanhar o trabalho de vocês também, porque é do interesse da nossa comunidade. Muito obrigada. Luciana? Bom, agradecer, Jaime, agradecer os meus colegas que fazem essa TV, que possibilitam que você que está em casa possa, então, estar acompanhando as pautas locais e hoje, né, rompendo as fronteiras de Novo Hamburgo, porque essa pauta é uma pauta que
mobiliza todo mundo que gosta da educação, que preza por um país que tem uma educação de qualidade. Porque a gente falar de piso, a gente está falando de pensar uma educação melhor, né? Então, obrigada, que possamos estar aqui também falando de outras pautas em relação à educação, que não sejam tão tristes, né? Que não sejam tão ruins, porque a gente está falando de um salário que não é alto, nós estamos falando do descumprimento de uma lei. A gente não gostaria de estar aqui denunciando os nossos, no meu caso, a prefeita Fátima Dalt, da Grazi, o prefeito de Esteio, o prefeito de São Leopoldo, pelo descumprimento de uma legislação federal. Então, mas estamos cumprindo o nosso papel. Acho que as entidades sindicais têm o compromisso de estar fazendo a denúncia e estar possibilitando que você que vai botar um voto lá na urna pense que tipo de gestor vai fazer a escolha em 2024. Fica um convite, então, para nós fazermos um programa quando todos os municípios pagarem o piso. Opa! E aí a gente vai discutir outras pautas e comemorar o pagamento do piso. Do piso, não do teto. Fica aqui o convite. Então, isso, independente dos casos, independente de estarem em funções dentro do sindicato de vocês. Afinal, vocês são professores e merecem a nossa consideração. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da presidenta do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, Luciana Martins, da presidenta do Sindicato dos Municipários de Esteio, Graziela Oliveira Neto da Rosa, e do tesoureiro do Sindicato dos Professores Municipais de São Leopoldo, Felipe Diego da Silva. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e na página no Facebook. Até mais. Fechou.